Oi, gente, vamos fazer aqui o relatinho de hoje, de um pequeno, grande tentativa de assédio energético, extrafísico e o espírito de uma mulher aí com as suas tentativas e o meu despertar lá no processo. Vamos lá. Bom, tô aqui nesse ambiente maravilhoso, tá até serenando, tô tomando uma chuvinha na careca, que tá muito gostoso aqui. Só tomar cuidado pra não ficar gripada, enfim. Ah, e aí, assim, tô aqui sorridente, né? Mas também porque, apesar de ter quase sofrido e passado por isso, eu consegui me livrar. Ufa, né? Já vamos começar logo assim o relato, porque graças que deu pra me livrar do processo. Então, é o seguinte, eu estava em algum lugar, né, em tese, sonhando, entre aspas, e nesse lugar era um lugar bem amplo, bem espaçoso, tinha algumas construções, algumas salas, mas também tinha acesso assim a lugar livre, mas não tinha jardim e não era um lugar limpo nem organizado, então tava alguma faixa aí bem pesada, tá, do umbral, alguma coisa aí pesadona. E aí lá eu tinha muita gente, né? Assim, vamos colocar assim que tinha, sei lá, mais de 100 pessoas nesse ambiente, homens e mulheres. Ah, e dado um dado momento, essas pessoas começaram a se juntar em duplas, em trios ou em grupos e começaram a ir para alguns lugares, né? Começaram a se afastar, se isolarem. Vimos entrando em quartos, outras indo para outros lugares e tal. Não entendi direito o que estava acontecendo, nem o que eu estava fazendo ali, né? Tava naquele processo super sonambólico, vamos dizer assim, sonâmbulo, né? Aquele processo de zumbi astral, assim, né? Com super sono, inconsciente, né? Achando que ali até ali, né? Se eu não tivesse despertado, eu estaria trazido a experiência como talvez um sonho, ou às vezes nem sequer trazido a experiência, né? Então, em dado momento eu estou num lugar assim, estou vendo aquelas pessoas se afastarem, e aparece uma mulher ao meu lado, né? E a gente começa a conversar. Ficou muito claro que ela estava com intenções de me beijar, ou de me abraçar, de se aproximar de mim, né? Bem, até aí, né? Eu estava ali, conversando, ou querendo ver o que ia acontecer, né? Enfim, não sei o que ia acontecer. Até que, claro, eu, de alguma maneira, não sei explicar como, se eu tive alguma ajuda de mentor ou guia, comecei a despertar a lucidez, porque eu comecei a olhar fixamente no rosto dela. E foi incrível, gente. Ver o rosto dela mudando que assim, na princípio parecia, agora eu lembrei, verdade, parecia ser uma amiga minha antiga, né, lá do tempo que eu fazia teatro, mas não era ela na verdade. Quando eu comecei a ver o rosto dela de fato, comecei a olhar nos olhos, comecei a notar, né, a estranheza. ah, Gente, vocês não têm ideia. Eu comecei a ver assim, o rosto dela começou a ficar roxo. Sabe aquele roxo de hematoma quando a gente toma pancada, porrada e aí vai mudando de cor a pele? O rosto dela tava todo assim, né? Fiquei focado no rosto, não vi o resto do corpo. E aí foi aí que eu, focando bem mesmo, comecei a olhar detalhe por detalhe no rosto dela. E aí foi aí que eu vi ah, o nariz, gente, dela. Meu Deus, quando eu vi aquilo, eu tomei um susto assim. O nariz dela praticamente não existia. É como se tivessem cortado ou esmagado ou dado tanta porrada assim, né? Ou alguma coisa aconteceu com ela ali, naquele que o nariz dela ali só ele tinha assim malemar uma ponta de um lado, né? Não tinha frente, dava para ver aqueles dois buracos assim meio caveroide assim, né? Super lembra a caveira, aqueles dois buraquinhos da caveira e tal, bem bizarro assim, bem pesado, né? E um espírito ali, né? Sofredor que está ali naquele ambiente, passando por tantas situações, tantas coisas, e já deve estar naquele formato terrível, né? E claro, em algum momento, eu não sei se eu estava ali para dar algum tipo de amparo ou para fazer algum tipo de assistência, mas eu acredito que não. Acredito que eu estava numa região que eu me meti ali, né? No meu inconsciente, e aquele o espírito, inclusive, quando eu voltei para o meu corpo, eu comecei a entender que eu já estava passando por aquele assédio ali com ela antes, né? Então não foi uma coisa esporádica que aconteceu naquela noite, né? Detalhe, porque quando eu estava deitado mexendo energia hoje, antes de dormir,
Eu consegui ver algumas partes das minhas energias rolando em volta da minha cabeça, uns coloridos, formas fluídicas ali da minha própria energia. Foi muito legal de ver, de acompanhar isso, né? Mas ao mesmo tempo, na minha tela mental, eu comecei a ver também algumas formas bem pesadas, né? E ali, nessas formas pesadas, ali já no processo de hipnagogia, ou seja, adormecendo, mudando de frequência cerebral, né, de beta para alfa, de alfa para teta, na minha tela mental, eu vendo essas coisas, eu já estava pensando assim, né, e conversando, pensando assim, bom, galera, é o seguinte, vocês estão por aí, vocês já estão me azucrinando, então vou sair do corpo aqui e a gente vai ter uma conversa. E fui conversando com eles, emanando, né, uma energia boa para eles e tentando acalmá-los, vamos dizer assim. Só sei que então me vejo nesse lugar com essa mulher. E essa conexão, depois que eu acordei, refletindo bastante, eu entendi que, fazendo uma meditação, que já estava rolando esse assédio dessa criaturinha, dessa criaturona de Deus, dessa irmãzinha, dessa irmãzona, ah, em cima de mim, né? E não necessariamente só nesta noite, nem necessariamente só neste dia, mas provavelmente já há alguns dias, né? Tá? Então, por isso é muito importante a gente abrir a lucidez, muito interessante que a gente faça trabalhos energéticos para nossa autodefesa, para nossa lucidez e, mais importante que tudo, manter a lucidez no dia a dia, enquanto a gente estiver acordado, porque é isso que vai fazer a gente despertar, né, aos poucos durante a nossa projeção astral, durante as nossas experiências extracorpóreas aí ao longo das nossas noites, que muitas vezes nós não lembramos delas ou trazemos como fragmentos de sonhos e deixamos para lá, né? E quanta coisa a gente está passando no nosso dia a dia enquanto a gente está acordado, né? E a gente não sabe, alguma agonia, alguma presença que está perto de nós, querendo nos atrapalhar, querendo drenar, né? Se aproveitar de nossas energias que eles tanto necessitam, né? Infelizmente. Mas rezo, né? Oro, mando boas energias para essa criatura de Deus, para que a gente possa, nossos guias e mentores juntos possam fazer algum tipo de trabalho, se não agora, em breve, quando ela estiver preparada. É, e que se for eu, né? Que seja, né? Para fazer essa ajuda, né? De despertar, para que ela passe dessa para melhor. Mas enfim, não foi nessa noite. Essa noite ela estava tentando me acessar aí, tá bom? Então namastê, grande beijo para todos, muita paz, muita luz.